Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011. Autoriza o Poder Executivo a criar empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER, acrescenta dispositivos ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, e dá outras providências. A Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a criar empresa pública unipessoal, na forma definida no inciso 2 do artigo 5º do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, e no artigo 5º do Decreto-Lei nº 900, de 29 de setembro de 1969, denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER, com personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, vinculada ao Ministério da Educação, com prazo de duração indeterminado. Parágrafo 1º. A EBSER terá sede e foro em Brasília, Distrito Federal, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação. Parágrafo 2º. Fica a EBSER autorizada a criar subsidiárias para o desenvolvimento de atividades inerentes ao seu objeto social, com as mesmas características estabelecidas no caput deste artigo, aplicando-se a essas subsidiárias o disposto nos artigos 2º a 8º, no caput e nos parágrafos 1º, 4º e 5º do artigo 9º e ainda nos artigos 10 a 15 desta lei. Artigo 2º. A EBSER terá seu capital social integralmente sob a propriedade da União. Parágrafo único. A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro. Artigo 3º. A EBSER terá por finalidade a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, assim como a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, observada, nos termos do artigo 207 da Constituição Federal, a autonomia universitária. Parágrafo 1º. As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde de que trata o caput estarão inseridas integral e exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS. Parágrafo 2º. No desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, a EBSER observará as orientações da Política Nacional de Saúde, de responsabilidade do Ministério da Saúde. Parágrafo 3º. É assegurado à EBSER o ressarcimento das despesas com o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde, na forma estabelecida pelo artigo 32 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, observados os valores de referência estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Artigo 4º. Compete à EBSER. Inciso 1.
administrar unidades hospitalares, bem como prestar serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade no âmbito do SUS. Inciso 2. Prestar às instituições federais de ensino superior e a outras instituições congêneres serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde, mediante as condições que forem fixadas em seu estatuto social. Inciso 3. Apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa de instituições federais de ensino superior e de outras instituições congêneres, cuja vinculação com o campo da saúde pública ou com outros aspectos da sua atividade torne necessária essa cooperação, em especial na implementação das residências médica multiprofissional e em área profissional da saúde, nas especialidades e regiões estratégicas para o SUS. Inciso 4. Prestar serviços de apoio à geração do conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos hospitais universitários federais e a outras instituições congêneres. Inciso 5. Prestar serviço de apoio ao processo de gestão dos hospitais universitários e federais e a outras instituições congêneres, com implementação de sistema de gestão único, com geração de indicadores quantitativos e qualitativos para o estabelecimento de metas e, inciso 6, exercer outras atividades inerentes às suas finalidades, nos termos do seu estatuto social. Artigo 5º. É dispensada a licitação para a contratação da EBSER pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social. Artigo 6º. A EBSER, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Parágrafo 1º. O contrato de que trata o caput estabelecerá, entre outras: inciso 1. As obrigações dos signatários. Inciso 2. As metas de desempenho, indicadores e prazos de execução a serem observados pelas partes. Inciso 3. A respectiva sistemática de acompanhamento e avaliação, contendo critérios e parâmetros a serem aplicados. E, inciso 4. A previsão de que a avaliação de resultados obtidos, no cumprimento de metas de desempenho e observância de prazos pelas unidades da EBSER, será usada para o aprimoramento de pessoal e melhorias estratégicas na atuação perante a população e as instituições federais de ensino ou instituições congêneres, visando ao melhor aproveitamento dos recursos destinados à EBSER. Parágrafo 2º. Ao contrato firmado será dada ampla divulgação por intermédio dos sítios da EBSER e da entidade contratante na internet. Parágrafo 3º. Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS. Artigo 7º. No âmbito dos contratos previstos no artigo 6º, os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino ou instituição congênere que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSER poderão ser a ela cedidos para a realização de atividades de assistência à saúde e administrativas. Parágrafo 1º.
ficam assegurados aos servidores referidos no caput os direitos e as vantagens a que façam jus no órgão ou entidade de origem. Artigo 8º. Constituem recursos da EBSER. Inciso 1. Recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União. Inciso 2. As receitas decorrentes. A linha A. Da prestação de serviços compreendidos em seu objeto. A linha B. Da alienação de bens e direitos. A linha C. Das aplicações financeiras que realizar. A linha D. Dos direitos patrimoniais, tais como aluguéis, foros, dividendos e bonificações. E a linha E. Dos acordos e convênios que realizar com entidades nacionais e internacionais. Inciso 3. Doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado. E inciso 4. Rendas provenientes de outras fontes. Parágrafo único. O lucro líquido da EBSER será reinvestido para atendimento do objeto social da empresa, excetuadas as parcelas decorrentes da reserva legal e da reserva para contingência. Artigo 9º. A EBSER será administrada por um Conselho de Administração com funções deliberativas e por uma diretoria executiva e contará ainda com um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo. Parágrafo 1º. O Estatuto Social da EBSER definirá a composição, as atribuições e o funcionamento dos órgãos referidos no caput. Parágrafo 2º vetado. Parágrafo 3º vetado. Parágrafo 4º. A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo não será remunerada e será considerado como função relevante. Parágrafo 5º. Ato do Poder Executivo aprovará o Estatuto da EBSER. Artigo 10º. O regime de pessoal permanente da EBSER será o da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e legislação complementar, condicionada à contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração. Parágrafo único. Os editais de concursos públicos para o preenchimento de emprego no âmbito da EBSER poderão estabelecer como título o cômputo do tempo de exercício em atividades correlatas às atribuições do respectivo emprego. Artigo 11. Fica a EBSER, para fim de sua implantação, autorizada a contratar, mediante processo seletivo simplificado, pessoal técnico e administrativo por tempo determinado. Parágrafo 1º. Os contratos temporários de emprego de que trata o caput somente poderão ser celebrados durante os 2 anos subsequentes à constituição da EBSER e quando destinados ao cumprimento de contrato celebrado nos termos do artigo 6º, nos primeiros 180 dias de vigência dele. Parágrafo 2º. Os contratos temporários de emprego de que trata o caput poderão ser prorrogados uma única vez, desde que a soma dos 2 períodos não ultrapasse 5 anos. Artigo 12. A EBSER poderá celebrar contratos temporários de emprego com base nas alíneas A e B
do parágrafo 2º do artigo 443 da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, mediante processo seletivo simplificado, observado o prazo máximo de duração estabelecido no seu artigo 445. Artigo 13. Ficam as instituições públicas federais de ensino e instituições congêneres autorizadas a ceder à EBSER, no âmbito e durante a vigência do contrato de que trata o artigo 6º, bens e direitos necessários à sua execução. Parágrafo único. Ao término do contrato, os bens serão devolvidos à instituição cedente. Artigo 14. A EBSER e suas subsidiárias estarão sujeitas à fiscalização dos órgãos de controle interno do Poder Executivo e ao controle externo exercido pelo Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas da União. Artigo 15. A EBSER fica autorizada a patrocinar a entidade fechada de previdência privada nos termos da legislação vigente. Parágrafo único. O patrocínio de que trata o caput poderá ser feito mediante adesão à entidade fechada de previdência privada já existente. Artigo 16. A partir da assinatura do contrato entre a EBSER e a instituição de ensino superior, a EBSER disporá de prazo de até 1 ano para a reativação de leitos e serviços inativos por falta de pessoal. Artigo 17. Os Estados poderão autorizar a criação de empresas públicas de serviços hospitalares. Artigo 18. O artigo 47 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso 5. Artigo 47, inciso 5. Proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exame públicos. Artigo 19. O título 10º da parte especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, passa a vigorar acrescido do seguinte capítulo 5. Capítulo 5. Das fraudes em certames de interesse público. Fraudes em certames de interesse público. Artigo 311-A. Utilizar ou divulgar indevidamente, com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de: inciso 1, concurso público; inciso 2, avaliação ou exame públicos; inciso 3, processo seletivo para ingresso no ensino superior; ou inciso 4, exame ou processo seletivo previstos em lei. Pena: reclusão de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem permite ou facilita, por qualquer meio, o acesso de pessoas não autorizadas às informações mencionadas no caput. Parágrafo 2º. Se da ação ou omissão resulta dano à administração pública, pena: reclusão de 2 a 6 anos e multa. Parágrafo 3º. Aumente-se a pena de 1/3 se o fato é cometido por funcionário público. Artigo 20. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.